Pessoal, tudo bom? Eu sou o Diego Akio, animador. Eu quis aproveitar um pouco a possibilidade, né, da gente estar num evento sobre animação experimental, né, e de discutir sobre isso, que é uma coisa sempre muito bacana e não é muito comum também, na verdade. E para poder tentar fazer um formato um pouco diferente, né, aproveitar que eu estou gravando esse material para vocês assistirem, a gente poder discutir. Então, por que fazer uma coisa quadradona, fechada, gravando como se fosse uma videoconferência gravada? É muito mais interessante fazer uma coisa mais integrada aqui no estúdio. Eu tô aqui na madrugada, na minha velha e boa madrugada, que eu gosto muito para produzir. E vou fazer um pouquinho, não vai deixar de ser um passeio aqui no estúdio e falar um pouquinho sobre a animação errada, a animação como erro, aqui, enfim, nessa nossa conversa, nessa nossa discussão. Bom, pessoal, eu moro em Fortaleza, no Ceará, e como todo mundo deve saber, é uma terra bastante quente, né? Então não tem como ficar muito longe do ventilador, onde não tenho ar-condicionado aqui no estúdio. Então vai ter um pouquinho esse barulhinho, né? Posso falar muito alto também aqui na madrugada. E eu tô falando aqui com o fonezinho, mas eu acho que dá pra ouvir. Pelo que eu vi do outro vídeo, dá pra ouvir. Uma coisa que também que vai ser meio que um experimento, né? Eu fiz alguns... Enfim, tenho pensado bastante sobre como fazer esse vídeo, mas eu chego à conclusão que acaba sendo mais interessante fazer de uma forma mais informal mesmo, mais, enfim, incorporando o erro também, que é basicamente o que a gente vai falar, e de uma forma muito orgânica, na verdade, em última instância, né? Então eu estou gravando os vídeos conforme eu vou falando, as ideias vão surgindo, né? Eu vou entrecortar com trechos de trabalhos meus que eu vou mostrar para vocês e algumas coisas que eu estou conduzindo, inclusive o filme que eu estou fazendo aqui mesmo, que eu vou fazer um pouquinho, a gente vai fazer um pouquinho aqui junto e, enfim, né? Conversar um pouquinho, discutir, né? E trazer um pouco essa possibilidade de pensar de uma forma outra de fazer realmente a animação. Então, começando, pensando um pouquinho essa coisa do erro, do acerto, né, assim, e um pouquinho de apresentação também, né, que eu acho que acaba mesclando as duas coisas. Mas, bom, eu gosto de animação a minha vida inteira, né, comecei a experimentar na época do colégio, final dos anos 90, por ali, e então, somando o tempo, dá mais de 20 anos experimentando, né, e basicamente, enfim, a gente conhece coisas, a gente, enfim, viaja e passa a fazer trabalhos e ampliar o nosso leque, né? Mas no final das contas, acho que o meu pensamento é o mesmo ainda, né? Assim, é de fazer a animação de uma forma mais imediata, de uma forma mais solta. Comecei fazendo roteiros, mas hoje eu já não, praticamente não faço, assim, eu faço de uma forma mais intuitiva, espontânea, e a gente vai, enfim, vocês vão ver um pouquinho do processo aqui. Mas basicamente sempre me. Desde que eu comecei a pensar em animação e, enfim, nos anos 90 não se tinha. A internet estava começando, né? Não se tinha praticamente livros em português sobre o assunto, muito poucos, né? Ainda que eu não conhecia na época, nem tinha como conhecer. Então, a primeira coisa que chegou, que chega são aquelas coisas padrão Disney, né? E mesmo Pixar, enfim, todo esse contexto de longas metragens norte-americanos e conheci algumas coisas do leste europeu que eu via quando era pequeno, mas não sabia dizer quais eram, né? Mas pensava naquela coisa que se parecia ter uma coisa muito organizada, né, planejada, você via que era uma coisa que dava muito trabalho, né, e tinha uma estrutura para fazer, não sabia quantos quadros por segundo, não sabia, mas tinha personagens, tinha uma estrutura ali. E comecei a me interessar por cinema nessa época, junto com a animação, e aí, claro, que vem roteiro, vem planejamento, personagens, né, e toda essa cadeia de pensamento, né. E eu sempre perguntava por que tem que ser desse jeito, né? Por que eu tenho que desenhar desse jeito? Por que eu tenho que. Meu personagem tem que ser igual do começo ao fim? Por que essas coisas têm que ser dessa forma, né? E era uma coisa que foi passando, assim. As pessoas, ninguém sabia me responder, né? Na verdade, ninguém sabia me responder sobre nada de animação, inclusive, né? Nessa época. Mas nem tinha muito como pesquisar, né? Mas eu comecei a pensar possibilidades, né? Sem pensar que estava pensando possibilidades, né? Não sei se eu vou conseguir localizar, mas um trechinho dos meus primeiros trabalhos, né? Se tiver como localizar, eu vou colocar aqui, senão vai ser só eu falando. Mas comecei a trouxe uma câmera de um amigo emprestado do colégio para casa
E comecei a experimentar com objetos, com coisas, né? Então eu sabia que eu conseguia com a câmera filmar e pausar trechos muito pequenos de vídeo, né? Não sabia nada de quantos quadros por segundo e tal. E fez a minha primeira animação assim, improvisando com objetos que eu tinha na minha mesa. E isso basicamente foi a forma como eu consegui pensar, conforme eu ia pensando a história, né? Eu ia criando esses objetos, colocando esses objetos e criando um filminho ali espontaneamente. Aproveitei para ilustrar com essa vinhetinha do Múmia, do festival que eu gosto muito, do meu querido amigo Savio Leite. E é basicamente isso, essa brincadeira com objetos, esse deixar os elementos falarem, deixar os objetos falarem, a gente tem algumas ideias, algumas coisas que a gente quer experimentar, mas deixar realmente a coisa acontecer na hora, deixar fluir. Né? E eu vou aproveitar um pouco a deixa para passar alguns trabalhos, certo, que eu fui fazendo com o decorrer dos anos, eu acho que é mais interessante. E normalmente nem apresentações eu passo os trabalhos e depois eu passo mais uma vez comentando com comentários do diretor ao vivo. Mas, dadas as circunstâncias, eu vou passar, certo, alguns trabalhos e eu vou comentando no meio, certo, falando algumas observações, acho que é mais interessante. E dentro desse tempo, dessa meia hora aproximadamente que a gente tem para falar. Bom, linhas espirais foi o primeiro experimento que eu fiz, né, nessa pintura no tempo, né, chamada pintura no tempo. Né? Então realmente você vê que ele é bem imprevisível, é bem solto. Eu comecei sendo um pouco mais figurativo, era um bonequinho, um personagem andando, e aí ele vai se transformando em uma forma, em duas formas, quatro formas, e aí eu fui descobrindo o que fazer conforme eu ia fazendo o processo. Né? Foi a primeira vez que eu podia fazer essa técnica, que eu sabia que era tradicionalmente feita com pintura a óleo fotografado, né, stop motion na superfície de vidro, né, fotografado quadro a quadro, e eu não tinha nada disso na época, nem conhecia nada de fotografia, né, e depois eu fui aprendendo mais, enfim. Mas então eu tive acesso a essa mesa digitalizadora, né, e na época chamava de tablet, agora já nem tanto, e um computador melhor do que eu tinha, né, e aí eu conseguia fazer, basicamente eu fui pintando um quadro, salvava, continuava pintando, salvava de novo, né? E aí esse arquivo um aplicativo de pintura digital, um programa, o Corel Painter, e fui me divertindo. Na verdade, tudo foi um grande teste, tanto esse como o Fluxus, que a gente vai ver na sequência, começaram como um grande teste, que eu ia me divertindo. Essa abordagem do teste, que permite o erro, que você não se leva a sério, isso é uma das coisas que eu acho essenciais para mim e eu convido as pessoas, né, mais uma vez, a experimentar, porque você realmente se liberta. Você não tem amarras, você esquece que está fazendo um filme, você nem pensa nisso e você deixa fluir. Literalmente você deixa fluir e deixa ver o que, é que a coisa acontece, onde é que ela lhe leva. É uma grande brincadeira e, como a gente fala também, é um teste valendo. Né? Aí você não pensa nisso, você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai acumulando, incorporando. Muitas vezes no Linhas eu fazia um traço errado e continuava daquele ponto, e era outra cor e continuava com aquela cor, então o processo seguiu todo dessa forma. Bom, gente, o Fluxus foi um experimento muito livre, né, que eu fiz em cima dessa
essa técnica, que é de uma animadora polonesa, Izabela Plutinska, que eu conheci o trabalho dela, trabalhando com massa de modelar exatamente dessa forma do filme, sobre uma superfície tabletop, né, fotografada de cima com a luz na lateral. E a animação é feita por cima de uma massa de modelagem única cor, gerando essa sombra, o volume fica completamente visível. E foi um processo, eu já conheci o trabalho dela, conheci a abordagem dela numa oficina que ela deu em Recife. Eu fui lá no Animage, no festival, que já é um festival muito parceiro e tudo, que eu sempre ia. E consegui fazer essa oficina com ela e foi maravilhoso, né? Foi muito legal ver a abordagem do trabalho. Mas eu queria fazer uma coisa experimentando outras possibilidades, né? Então, basicamente foi voltar para casa, para Fortaleza, comprar uns quilos de massa e começar a experimentar o que foi inicialmente um final de semana, que acabou se transformando em meses, quase um ano de trabalho, né? Trabalhando sobretudo às madrugadas e conseguindo, na verdade, fazer um trabalho que eu não, mais uma vez, não sabia o que ia ser, mas que foi um trabalho que eu incorporei ao máximo isso aí, na época, né, em 2014. Então, quando eu não estava com saco de fazer uma coisa, no outro dia eu fazia uma média de, enfim, 7 segundos, 5 segundos por dia. E aí eu começava uma coisa mais complexa, quando eu não estava com saco eu quebrava isso aí, ia para outra direção. E eu queria fazer o mais fluido possível, mas esse cansaço, essa impaciência no processo foi bem determinante para ele ficar. Você vê que as formas vão indo e se transformam em outras coisas e outras coisas. Muito disso é essa impaciência, esse cansaço que eu fui incorporando no processo. As coisas vão se desfazendo e vão se construindo em outras. Dias que eu estava mais empolgado para animar, tem dias que eu estava menos empolgado para animar. Então deixa de ser um próprio diário do processo. E isso é uma coisa que eu acho legal compartilhar desse trabalho em específico. Esse elemento de o próprio cansaço, a mudança de ideia durante um projeto de animação experimental que possibilite isso, é um elemento interessante. Bom, pessoal, Máscara foi um trabalho que eu fiz junto com uma série de trabalhos que foi feitos usando apenas o iPad. Então, tudo, a animação, o ajuste de fotografia, o ajuste de cor, a música foi baixada, é uma música liberada por Creative Commons, a edição, e afim, tudo, toda a finalização, os créditos, tudo foi feito no iPad. E esse filme em particular foi feito num período de mais ou menos 3 horas. Então foi um período da noite, tipo de 9 da noite à meia-noite. Eu fiz todo esse filme. Isso para mim é uma grande revolução. Como você fazer um filme inteiro, feito de forma completamente solta, criando na hora, num período tão curto, o que seria uma anotação, de alguma maneira, para fazer um filme no futuro, pode ser transformado num filme naquele mesmo momento. E essa vinheta é mais uma vinheta que foi feita de uma maneira muito solta, foi toda pensada na hora, eu tinha esses símbolos que eu tinha que seguir da associação e foi feito de uma maneira muito solta. Agora eu vou fazer 2D, agora eu vou fazer pintado, pintura no tempo, rasgo o papel, vai pra lá, pra cá. Essa parte, por exemplo, eu ia originalmente cortar, mas eu não achei minha tesoura, tava com preguiça de procurar, então vai papel rasgado mesmo e ficou muito melhor. Então foi tudo feito em cima de pequenas decisões assim. Eu tinha algumas ideias, o guia principal eram os símbolos e eu ia passando de um símbolo para o outro pensando o que tinha à mão. E aí, como deu para ver, né, eu acredito, o erro se tornou uma parte muito importante dos trabalhos. Né? Assim, a própria estética deles, as escolhas, as pequenas escolhas que foram acontecendo, a ideia de cada trabalho, né? Tudo foi sendo muito criado em cima de coisas que aconteciam, do inesperado, né? De objetos que surgiam. Esses filmes feitos no iPad, eles têm muito isso, né? E quanto mais você faz trabalhos assim, quanto mais você deixa aberta essa porta para o inesperado, mais o trabalho fala com você, né? A animação tem essa coisa muito do planejado, do organizado, e mesmo quando você pensa em termos de um filme de uma animação mais experimental, é fácil você cair na estrutura de alguma maneira, né? Então já fica o convite também, né, aos animadores ou entusiastas que querem animar, que ainda não tenham experimentado alguma coisa assim, né, pensar essa possibilidade de realmente deixar o trabalho falar, deixar a coisa fluir, simplesmente talvez pensar uma ideia, jogar um primeiro frame e deixar que a coisa se desenvolva.
né? Essa coisa de você trabalhar embaixo da câmera é muito interessante, que dá margem a você experimentar e vai tirando as fotos e vai fazendo a coisa solta. Ou mesmo fazendo a animação 2D, como estou fazendo agora, só que de forma espontânea, né? O chamado straight ahead, né? Então você criando espontaneamente, sem pensar muito no que você está fazendo, para onde você vai, ou pensa com poucos frames além, à frente. São caminhos muito interessantes. E aí o improviso vai estar junto com o erro, porque você vai criando e vai improvisando, e você vai vendo aquilo ali se transformando em alguma coisa. É muito interessante, e eu acho que ainda mais você vai vendo que esse pensamento ele pode ser interessante, ele cria coisas que só seriam possíveis desse jeito. Então, quando você olha depois, e para quem olha depois às vezes, como Fluxos, por exemplo, né, parece que foi tudo muito ensaiado e pensado e sincronizado com a música, só que na verdade foi um processo muito solto, né, e muito da impaciência também, e da preguiça, que é o próximo tópico, né, que eu queria colocar um pouquinho e falar um pouquinho sobre isso. A gente acabou de assistir esse filme, que foi o último filme, o mais recente que eu fiz, né, o Solúvel, e já foi por ocasião dessa quarentena, né, dessa pandemia, dessa coisa doida que a gente está vivendo. E o filme, eu acredito, né, reflete tanto esse momento maluco que está acontecendo, como um pouco também, eu acho, de em alto grau, a impaciência, certa a preguiça, talvez, de ir por outros caminhos, de pensar mais coisas, e também, inevitavelmente, experimentação em outros caminhos, né? Então, quando eu penso essa coisa da impaciência, eu penso que a gente está num mundo com tanta coisa, né? Com tantas interferências. Até bem clichê falar isso. Mas eu digo no sentido de que tem tantos caminhos possíveis, né? E a gente quer fazer alguma coisa, mas você não sabe às vezes por que caminho seguir, né? E você tenta por um caminho, mas outro caminho parece mais interessante. Você mesmo a experimentação pode levar a um mar de decisões e possibilidades que você fica meio congelado, né? Fica meio paralisado, né? E isso é uma coisa que eu conheço bem. Você ficar paralisado, eu acho que todo mundo que cria passa por isso. Então muitas vezes a impaciência, o fato de você não conseguir ir para um canto ou para o outro, ele faz você talhar certas coisas do seu processo de criação e você começar sem você pensar muito nisso, você a selecionar mais o que está acontecendo dentro desse universo maluco de criação, né, instintivo, de improviso. E você começar ok, vou fazer desse jeito, não vou usar 10 cores, vou usar só uma, vou usar esse papel amassado e vou fazer desse jeito aqui. E isso é interessante para o processo, né? Essa escolha. E isso eu acho que até essa energia, essa coisa meio, como a gente fala aqui no Ceará, pei bufo, né? Que vai de uma vez, contribui muito para o trabalho, porque é uma energia que você coloca naquele material. E muitas vezes é o que você precisa, né?
A vinheta do Múmia, por exemplo, os primeiros planos que aparecem, eu vou colocar aqui na tela, os primeiros planos que aparecem, os primeiros frames, são justamente a minha impaciência com o processo, né? Que eu fiz vários testes, não estava fluindo bem, eu joguei meu caderno em cima da truca, e aquilo ali são realmente as ideias que eu tinha para fazer do trabalho na hora, e eu fui incorporando e criando na hora. Então basicamente é isso, assim, ele surgiu a partir dessa impaciência de se criar alguma coisa. E eu acho que essa energia é uma coisa que eu não tinha como ter imitado, eu nem tinha como ter escrito e executado daquela maneira, teria ido para um outro problema. E o Solúvel, né, que a gente assistiu ainda agora, ele trata também essa vontade de querer experimentar coisas diferentes, criar um filme estranho. Então eu estava querendo ir para outras direções, trabalhar com um som mais estranho, uma música estranha. A própria animação também eu queria quebrar essa coisa do frame rate preciso, da própria animação bonitinha. Então fui quebrando um monte dessas coisas aí. E também uma certa preguiça porque eu acho que todo mundo sabe como esses dias estão malucos, né, pra gente criar, e é difícil controlar as coisas de casa, é difícil organizar as coisas para fazer. E se já é difícil, digamos, ser artista de uma maneira geral, imagine numa situação dessa de pandemia, né, para ficar doido. Então, foi uma preguiça também de não conseguir fazer, de não ter vontade de fazer coisas mais complexas, que foi me levando a fazer uma coisa mais simples, uma coisa mais solta, uma coisa que se dane, vou fazer desse jeito. Né? E eu acho muito interessante olhar para o filme agora, eu fiz já faz uns 2 meses, né? E então é muito interessante olhar e ver um pouco o retrato da criação naquele momento e ver até que ponto essa preguiça, essa não vontade de fazer também, assim, vai levar você a ir por outros caminhos, né? Caminhos que talvez você não pensasse a princípio, mas que podem se revelar bastante frutíferos. Bom, pessoal, então para encerrar, né, porque pelos meus cálculos aproximados, né, porque eu estou gravando os vídeos em sequência, eu vou editar o material junto com os cortes e tudo mais, mas eu calculo que ele deve estar com uns 20 e tantos minutos agora, né, 20 e poucos, 20 e tantos. E imagina, eu achei que ia ser difícil para preencher meia hora, tudo bem que tem os filmes, mas eu acho que foi interessante mostrar esses trabalhos para ilustrar um pouco, né? E acho que vendo fica outra coisa também para entender essa coisa do erro, essa coisa desse processo de improviso realmente, né? Em última instância, primeira e última instância. E eu queria finalizar um pouco mostrando um pouquinho desse processo, certo? Aqui do filme que eu estou trabalhando. E vai dar para ter uma ideia um pouco melhor, ou enfim, né, desse processo, como esse processo está se colocando do erro e da experimentação nesse trabalho em particular. Bom, pessoal, estou fazendo um pedacinho aqui do que seria a animação desse filme, que eu ainda não tenho título, ainda não tenho muitas ideias ou indicações do que vai ser realmente a trilha. A música é uma coisa que eu prezo, gosto muito de trabalhar nos filmes, mas esse realmente eu estou dando, talvez ainda mais do que outros, um salto no escuro. E basicamente ele surgiu de uma ideia, de uma vontade, na verdade, né? Mas os filmes sempre, acho que os trabalhos muitas vezes surgem de uma vontade de fazer uma coisa mais solta em animação 2D. Né? Me agrada muito a ideia de usar um material simples, né? No caso nanquim e papel, basicamente, e só. E como dá para criar uma coisa mais solta e livre e digamos profunda no sentido de mais aberta a possibilidades, né? Assim, que você traga, assim como podia trazer vários objetos e vários materiais, assim, com um único material, digamos, eu consigo ir para tantos lugares, né? Para tantos caminhos diferentes, como talvez eu pudesse ir de outras formas, né? Com outras técnicas a princípio, né? Então é um desafio, você ter que efetivamente desenhar o que você quer colocar, você ter que criar e colocar no papel aquilo ali. E os trabalhos acabam muitas vezes tendo um pé no abstrato, né? Como vocês viram algumas coisas, o fluxo, por exemplo, o próprio linhas espirais.
Mas eu tenho estado muito tempo desenhando trabalhos um pouco mais. Trabalhos não, ilustrações ou, para mim, coisas mais soltas. Tenho curtido voltar um pouco à figuração, digamos, né? Então tem sido interessante imaginar o que seria um trabalho, uma animação, um pouco nesse contexto. Né? Vocês estão vendo que eu estou fazendo de forma bem rápida, bem solta. Até desencaixei um pouco aqui. Mas basicamente é um filme sobre o cotidiano, sobre pequenas coisas, né? Sobre as coisas que me cercam, o café, o próprio ato de desenhar, o próprio ato de animar. E eu tenho feito esse filme em vários lugares desde o começo do ano, e viajando e tudo mais. Bom, e é um filme, enfim, que tem várias pequenas sequências, várias que estão todas interligadas. Assim, aqui eu começo a sequência das mãos, que as mãos vão se juntando e daqui elas vão revelando a própria cena, a própria mão desenhada, né? Então esse material que eu estou fazendo já é inclusive incorporando o próprio frame. Essa aqui é a segunda leva de 1000, então o frame 1121 que está aqui, né, desenhado por cima do 1120. Tudo straight ahead, né? Então depois do outro, sem planejamento, sem storyboard, sem pensar muito. Aqui as sequências anteriores, que dá para ter uma noção já um pouco desse processo. A outra mão, mão por cima da outra mão, estou incorporando a minha própria mão, vendo a própria mão, vendo a própria mão. E é isso, né? Incorporando tudo que aparece. Muitas vezes eu erro o traço, isso leva para outra direção, como um pouco no fluxos, como no linhas espirais. E tentando trabalhar de forma realmente mais solta possível. Quando eu canso de alguma coisa, eu já parto para outra, que eu já estou cansando um pouco desse pedaço. E a animação a gente cansa bastante, né? Inevitável quando você está fazendo em grande quantidade. E esse cansaço, mais uma vez, essa impaciência, é interessante levar isso para o processo e você partir para outras coisas, né? Colocar isso, transformar isso num ritmo e metamorfose, que é uma coisa que esse filme está cheio também. Então é muito interessante trabalhar, colocar tudo isso, que você. Um filme, fazer um trabalho que permita, que você sinta à vontade fazendo isso. E fica como o próprio registro, né? Eu estou sempre repetindo isso, fica como o próprio registro desse processo. E é muito gostoso de fazer, de você deixar. Não estou fazendo esboço também, então é uma coisa muito interessante. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para completar a surpresa, ou trabalhar com o erro, meu iPad que eu estava gravando tá travando direto. Quase a cada vídeo eu tinha que parar. E eu passei aqui para o celular, mas que também não tem muito espaço, né? Então vai ter que ser bem rápido. Mas espero que tenha sido interessante, né? Acabou que, como eu falei, eu vou editar, mas eu tentei manter essa espontaneidade do material, senão acho que eu nunca teria conseguido terminar a apresentação. Eu passei um bom tempo pensando em como fazer a apresentação, qual formato, pensei em fazer animado, pensei em fazer desenhado, filmado tradicional, o ao vivo realmente, mas essa ideia gravada pareceu interessante, poder interagir com os trabalhos. Vai ter um momento para perguntas, né? Então fiquem bem à vontade para falar, para a gente explorar mais. Né? Acho que tudo isso que foi falado são possibilidades interessantes para a gente trabalhar e pensar com mais calma. Eu quis mais, na verdade, mais tentar fazer uma conversa, né, na medida do possível e pincelar realmente essa possibilidade do erro, do trabalhar de uma forma não convencional, né, mesmo em animação experimental. Então, trazer um pouco isso como um ponto de partida, né? Os meus contatos estão aí, enfim, estão nas redes sociais e os trabalhos estão aí no Vimeo, todos eles. Esses trabalhos e muito mais vocês podem assistir depois com calma. Então, eu estou sempre disponível para conversar. Quem quiser dialogar um pouco mais sobre isso aí, sempre vai ser um prazer. Espero que em breve pessoalmente. E não deu para mostrar muito do estúdio também, né? Mas é basicamente isso aqui, a área que eu trabalho, que eu estava filmando a gente, o outro lado aqui, o cartaz de festival e tudo. E aqui a minha truca, aqui, deixa eu ver, aqui. No momento tá sem a câmera, mas a área que eu vou trabalhando e montando aqui quando eu vou fotografar o material. E é isso. Acho que basicamente a gente encerra, não tem mais muito tempo também no celular. E sigam animando, sigam fazendo, né, nesses momentos difíceis que a gente tem aí. É importante a gente estar realmente com a nossa sanidade da melhor forma possível. Então descarregar isso
em forma de arte, da forma como for possível, incorporar tudo o que for possível, mesmo a chateação, mesmo o não fazer, tá chateado, amassa o papel, vira o ângulo, treme a câmera. Acho que tudo isso ajuda no trabalho final, né? E fica realmente como um registro do próprio processo. E é uma energia, como eu falei, é uma energia que não estaria de outra maneira, né? É uma coisa só sua, uma coisa que vai estar só naquele momento presente. E nesse ponto a animação se torna até um pequeno documentário, de certa maneira, do próprio processo e essa mise-en-scène que é capturado em volta, né? É isso, gente. Um abraço forte. Obrigado por terem ficado até aqui. E logo mais a gente fala na sessão de perguntas. Valeu. Tchau, tchau.